Graça e paz do nosso Deus Pai e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este canal, o canal Palavra da Vida, que todos os dias compartilha uma leitura devocional com base no livro Café com Deus Pai e que todos os dias também compartilha a leitura de um capítulo de Provérbios e também de um salmo. Você está convidado, você está convidada a acompanhar o canal nas leituras de Provérbios, de Salmos, do devocional Café com Deus Pai, que traz todos os dias uma reflexão para o nosso relacionamento com Deus. E hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 1 do livro de Efésios. Este canal também compartilha a reflexão nos capítulos da Bíblia. E hoje nós vamos fazer uma reflexão no livro de Efésios. Vamos começar hoje, que é dia 23 de março de 2026, e vamos seguir para a leitura dos 6 capítulos de Efésios. O livro de Efésios é uma carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo para a igreja de Éfeso, uma igreja que fica na região da Ásia Menor. E você está vendo aqui na tela, no topo, que nós estamos usando a Bíblia King James atualizada. Nós vamos usar essa versão da Bíblia, a versão da King James, para fazer essa leitura de Efésios. Efésios é conhecida como a carta que nos fala sobre as armas espirituais. No mundo espiritual, nós temos batalhas. Existem pessoas que não conhecem o mundo espiritual, mas a carta que Paulo escreveu para a igreja de Éfeso, para os Efésios, as pessoas que nascem em Éfeso, nos fala sobre a batalha espiritual. Então vamos ler aqui o capítulo 1 hoje, dia 23 de março de 2026, e nos próximos dias nós vamos ler todos os 6 capítulos dessa carta que Paulo escreveu para trazer orientações para a igreja de Éfeso. Aqui, na Bíblia King James, você vê que existem títulos. Você vê aqui prefácio e saudações. Então, aqui no verso 1, nós lemos: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. No versículo 1, Paulo se identifica como o autor da carta. Ele fala: é Paulo que está escrevendo. Ele fala: eu sou apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Então Paulo revela aqui que ele sabe quem ele é em Deus. Você sabe quem você é em Deus? Tem muitos cristãos que dizem assim: ah, eu sou apenas uma pessoa comum que segue a Deus. Eu acho que Deus nem ouve a minha oração. Será que Deus responde quando eu peço alguma coisa para Ele? Será que Deus está me ouvindo? Então, quando aqui você lê Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, você vê Paulo dizendo assim: eu sou um mensageiro de Jesus Cristo. Eu sei qual o meu papel, a minha função no reino de Deus. E eu quero convidar você, meu irmão e minha irmã, a tomar esse posicionamento. Eu convido você a assumir um posicionamento a partir de agora. Diga: eu sou um servo do Senhor. Eu sou um filho de Deus, eu sou uma filha de Deus. Eu sei que o meu Deus está nos céus, ele escuta a minha oração e eu sei que ele me responde, que ele me socorre, que ele está comigo, que ele é a minha rocha eterna. Pare, você que fica dizendo: será que Deus me escuta? Assuma um posicionamento.
Paulo, ele é muito convicto. Eu sou apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. De um lado, ele tem a convicção de quem ele é, e de outro lado, ele tem humildade. Foi Deus que me colocou nessa posição. É pela vontade de Deus que eu estou aqui. E nós temos que ter essa humildade também. Se de um lado tem aquelas pessoas que têm dúvida, dizendo assim, será que Deus me escuta, e que precisam assumir um posicionamento firme com a consciência de que são de Deus, de outro lado tem aqueles que são soberbos, arrogantes, que são pregadores e que dizem assim, eu sei o que eu falo, eu estudei a Bíblia, eu fiz teologia, eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, eu já prego há 20 anos. E são pessoas que caíram porque se esquecem que se estão nessa posição, estão pela vontade de Deus. É a vontade de Deus que nos sustenta para estarmos em Deus. Então, se você tem se achado e pensado que é um grande pregador, que já está há muitos anos na obra, que já evangelizou muitas pessoas e já fez muitas coisas, lembre-se, você só está onde está pela vontade de Deus. Então, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Versículo 2: graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então ele deseja aos Efésios que a graça esteja sobre eles. E esse é o nosso desejo, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida nesse dia. Receba a graça do Senhor. O que é a graça? A graça, num conceito teológico, é o favor imerecido de Deus. Se você conversar com um seminarista, ele vai dizer isso a você. Graça é o favor imerecido de Deus. Nós não merecíamos receber o perdão dos nossos pecados, porque estávamos presos no pecado. Mas Deus enviou Jesus para entregar a sua vida na cruz, para todos os que recebem a Jesus receberem essa graça, receberem o favor de terem a salvação, o perdão dos seus pecados. Isso é a graça. Pela graça nós somos salvos, porque Jesus morreu e derramou seu sangue por nós, e nós recebemos Jesus, nós recebemos a salvação. Pela graça, um favor que Jesus fez por nós, de entregar a vida por nós, nós somos salvos. E isso é um dom, é algo que nos foi dado por Deus. Então Paulo, ele deseja isso para os Efésios. Graça a vós, que vocês estejam sempre na graça, recebendo sempre o perdão de Deus para estarem com Deus. E paz, da parte de Deus nosso Pai. Ele deseja a paz, porque não existe nada pior do que a angústia, a aflição, a tristeza, a depressão, o abatimento. Tudo isso impede o ser humano de seguir a sua vida de modo feliz, alegre e abençoado. E Deus, Ele quer que você tenha paz. Ele quer que você tenha alegria. Ele quer que você tenha satisfação. Então, Paulo fala, graça a vós e paz, da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agora, vamos ler aqui o versículo 3. Nessa Bíblia, que é a Bíblia da King James, você vê aqui, eles colocam alguns títulos. Então, nós vemos aqui um título, Deus nos abençoou em Cristo. Então, aqui nós vamos ler a partir do versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Esse versículo 3, ele nos apresenta uma revelação. Veja, Paulo diz assim, bendito seja o Deus e Pai
de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que ele fala bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Porque ele está agradecendo a Deus por algo que Deus, o nosso Pai, nos deu. E o que foi que Deus nos deu? Ele fala aqui: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Veja, ele fala que já nos abençoou. Se ele já nos abençoou, ele já nos deu todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, você já recebeu todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Se você está em Cristo, você recebe todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Regiões celestiais fala a respeito da dimensão espiritual, fala a respeito da dimensão da oração. Quando você entra na dimensão espiritual, em nome de Jesus, e você fala: Deus, me dá força espiritual para que eu possa vencer as batalhas espirituais, Deus derrama sobre você as bênçãos espirituais. E isso já está disponível para você agora. No momento em que você aceita Jesus, você já recebe essas bênçãos espirituais. E o que seriam essas bênçãos espirituais? A capacidade de sentir a alegria de Deus. No meio das tribulações, essa alegria divina, essa alegria que vem, que é uma paz, que mesmo no meio da tribulação, da angústia, você consegue ter a convicção: Deus está comigo e eu sei que logo eu vou vencer tudo isso que as pessoas do mundo não entendem. Como que alguém que serve a Deus consegue cantar, ter alegria, ter força, satisfação, mesmo no meio das dificuldades? Isso é uma bênção espiritual. É algo que é espiritual, que é sobrenatural, que está numa dimensão espiritual. Então, o Senhor nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Se você está em Cristo, se você faz as suas orações em nome de Jesus Cristo, você recebe todas as bênçãos espirituais. Se alguém está endemoniado, e talvez você seja novo na fé, talvez você seja nova na fé e esteja pensando assim: mas existem demônios? Sim, existem demônios e existem pessoas que abrem espaço para que os demônios entrem nelas. Como que uma pessoa abre espaço para que os demônios habitem nelas? Elas se entregam, elas dizem palavras de maldição, elas abrem o coração para guardar mágoa, inveja, raiva no coração. Elas não soltam o coração desses sentimentos. Então o diabo mora no coração de todos aqueles que dão lugar para esses sentimentos. Sempre que uma pessoa carrega o desejo de vingança, o ódio, a falta do perdão, a inveja, a cobiça pelo corpo de uma mulher, pelo corpo de um homem, o desejo, o prazer da lascívia. Em todas essas coisas, o diabo, ele vem e se aloja e fica alimentando aqueles pensamentos na mente da pessoa que não toma posse das bênçãos espirituais. Uma bênção espiritual que Deus deu para todos os que estão em Cristo é a autoridade para expulsar os maus pensamentos, para dizer: em nome de Jesus, eu expulso todo o mal do meu coração. Eu não aceito a cobiça, eu não aceito a inveja,
eu não aceito o desejo de vingança, eu não aceito, eu expulso em nome de Jesus esse pensamento, essa força maligna que vem sobre mim, dizendo que eu tenho que beber, que não tem jeito. Sabe aquele pensamento? Não tem jeito, você é um fracassado, você sempre vai beber. Aquele pensamento, você é uma fracassada, você não vai vencer, você não vai conseguir, você perdeu. Todos esses pensamentos são ataques, são setas que o diabo lança nos seus pensamentos para derrubar você, para que você sinta-se sem paz. O diabo, ele ataca no mundo espiritual. Essas batalhas espirituais é que são tratadas aqui na carta de Efésios. Paulo ensina os efésios que existem batalhas espirituais. E o versículo 3, ele já diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Ele já abençoou a você. Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Se você aceitou a Jesus, você já tem autoridade para dizer: Satanás, saia dos meus pensamentos. Pensamentos maus, saiam da minha mente. Em nome de Jesus, eu sou abençoado. Em nome de Jesus, eu sei que eu tenho a vitória. Em nome de Jesus, eu sei que o meu filho será salvo, que a minha filha será salva, que o meu pai será liberto, que a minha mãe será resgatada, que a minha saúde será restabelecida, que a droga não tem espaço no meu caminho, que a prostituição e a pornografia já estão vencidos, que eu não dependo mais de nenhum vício no jogo, porque eu sei que o Senhor é o meu pastor e Ele me prospera naquilo que eu faço. Quando você toma posse das bênçãos espirituais que você já recebeu, você repreende, você não aceita as setas, os ataques do diabo. E o versículo 3, ele está dizendo: as bênçãos espirituais já estão à sua disposição em Cristo. Cristo, quando morreu por nós, ele nos deu acesso ao Pai. E ele não nos deu só a salvação, o nome escrito no livro da vida, mas ele também deu a chave da autoridade espiritual para vencer os ataques do diabo, as setas malignas. Agora o versículo 4. Porquanto Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então o versículo 4, ele está explicando por que Deus nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais. No 3, ele agradece a Deus. Ele fala: bendito seja Deus, porque ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Agora no 4 ele fala: por quê? Porquanto é o mesmo que por quê. Então, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo. Antes de Deus criar o mundo, Deus determinou: todos aqueles que se entregarem para mim serão separados para mim. Todos aqueles, porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Deus nos chamou para sermos separados para ele. A palavra santo vem da palavra kadosh. Kadosh significa separado. Separado no sentido de que nós não vivemos conectados com o mundo. Nós vivemos separados do mundo. Nós vivemos separados das práticas do pecado. Nós vivemos sendo santos. Santo significa que é separado do que está no mundo, e nós somos santos porque estamos ligados
a Deus. Somos consagrados para Deus. Somos sagrados, colocados como separados para Deus. Então, o versículo 4, ele explica por que Deus nos deu todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ele deu isso para todos que estão em Cristo, por quê? Versículo 4, porque Deus nos escolheu nele. Antes da criação do mundo, Deus escolheu aqueles que seguem a Ele para sermos santos, para sermos separados do mundo e irrepreensíveis em sua presença. Deus nos chamou para sermos santos. E esse versículo 4 nos faz pensar que Deus não me chamou para continuar na bebedice, na pornografia, na prostituição, no adultério, na mentira, na malícia, na lascívia, na cobiça, na inveja, na mentira, no engano, na trapaça, na ira, no desejo de vingança, na mágoa, na raiva, no ódio, no rancor, no ressentimento, na preguiça, na procrastinação, porque tem pessoas que recebem um chamado para fazerem coisas para Deus e estão sendo lentas. Estão dizendo, será que Deus tem alguma coisa comigo? E elas estão procrastinando, deixando a obra de Deus na sua vida para depois. Isso é preguiça, é relaxo em relação ao que Deus tem chamado você para fazer para Ele. Então, Deus não nos chamou para isso, para o relaxamento daquilo que Ele tem preparado para você. Quem sabe Deus já disse para você que quer você na liderança de uma célula, cuidando da distribuição dos folhetos no seu bairro, de repente pegando o transporte público com folhetos, distribuindo dentro dos ônibus e depois caindo em um bairro vizinho na sua cidade para que outras pessoas recebam um folheto e recebam a palavra de Deus. Você pode não saber e não ter eloquência, não ter preparação para um estudo bíblico, mas você pode distribuir um folheto. Você pode falar, Jesus te ama. Você pode receber alguém na sua casa e contar a respeito das bênçãos que você recebeu de Deus. E você não está nem falando para o seu parente, para o seu familiar a respeito de Deus. Então você está sendo repreensível. Tem coisas que você tem que ser corrigida, porque Deus chamou você para ser irrepreensível em sua presença, na presença dele. Agora o versículo 5. E em seu amor, ele nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. Então aqui no versículo 5, ele está continuando o raciocínio. O versículo 3, o Senhor, Deus Pai, já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Versículo 4, porque Ele nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E, agora o versículo 5, em seu amor, Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. Ele nos amou. E Ele nos predestinou, Ele nos chamou primeiro para nós sermos adotados como filhos. Por que Ele fala adotados? Porque nós, sendo pecadores, não poderíamos ser filhos de Deus, mas Ele permitiu que nós fôssemos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. Deus, Ele teve a vontade de nos salvar. Então ele enviou Jesus para entregar a vida
para que toda pessoa que aceita Jesus e reconhece que tem pecados, receba o perdão dos pecados e dessa forma seja adotado como filho de Deus. Então, quando você aceita Jesus, você recebe o perdão dos pecados e você que não era filho, que não era filha, é adotado por Deus como filho, por intermédio do sacrifício de Jesus. Mas esse sacrifício de Jesus veio pela benevolência de Deus. Deus preparou essa forma, esse caminho para que eu e você pudéssemos ser adotados. Veja o versículo 5. E em seu amor, foi o amor de Deus que reservou, que preparou o sacrifício de Jesus para que hoje nós tivéssemos a chance de receber a adoção de filhos. E Ele nos predestinou. Ele nos destinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. Aqui no versículo 5 está dizendo: você foi chamado, você foi chamada para ser filho de Deus, e isso por intermédio de Jesus Cristo, por intermédio da sua morte, que foi preparada pela bondade de Deus. Por isso que o versículo 5 fala: e em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. Foi a benevolência de Deus, a boa vontade. Benevolência é a boa vontade. A benevolência, a boa vontade, a vontade boa, a vontade de fazer o bem, que vem de Deus. O bem de nos salvar. Agora o versículo 6. Por que que ele fez isso? Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Então, ele fez tudo isso para o louvor da sua gloriosa graça. A graça é o favor imerecido de Deus. Esse favor que não merecíamos, esse favor que recebemos de Deus, é um favor glorioso, é um favor carregado de glória, carregado de exaltação, exaltação e glória do nome de Deus. Então ele fez tudo isso para o louvor da sua gloriosa graça. Por que que isso louva a graça e faz dela gloriosa? Porque isso mostra o poder de Deus. Deus viu a humanidade em trevas e em escuridão, e ele disse: eu tenho poder de trazer a luz, de trazer pela morte do meu filho Jesus a graça. Eles podem vir para a luz e alcançarem os céus, o reino de Deus pela graça. Então ele fez isso para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou. Outorgar significa transferir poder. Então, quando eu quero contratar um advogado para me defender em um processo, eu outorgo poderes por meio de uma procuração. E Deus, ele nos outorgou gratuitamente no amado. O amado aqui é o Senhor Jesus. Ele nos deu um poder. Ele disse: se você aceitar a Jesus, o amado, no amado, estando nele, você recebe o poder de ser um filho de Deus. Ele deu esse poder, ele outorgou, ele deu, transferiu para nós um cheque, dizendo: aqui está um cheque. Você pode assinar esse cheque que eu dei para você, dizendo: eu quero esse recurso, eu quero a graça de Jesus. Você tem esse poder, esse cheque está na sua mão. Deus outorgou, colocou na sua mão, e você pode assinar esse cheque e acessar essa graça. Agora o versículo 7. Nele temos a redenção. A redenção significa a libertação. Ser redimido significa que nós estávamos presos no pecado, mas nós temos a redenção. A corrente que nos prendia no pecado é quebrada. Nele, em Jesus, no amado, nós temos a redenção
A corrente que nos prende é quebrada. Nós temos o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue. Porque ele entregou a vida dele, nós recebemos a redenção, o perdão dos nossos pecados, segundo as riquezas da graça de Deus, ou seja, conforme, de acordo com as riquezas da graça de Deus. A graça de Deus, o favor imerecido de Deus traz riquezas. Não é só a salvação. Você recebe a redenção, que é a quebra das correntes do pecado. Você recebe o perdão dos pecados pelo sangue dele, conforme as riquezas da graça de Deus. Existem riquezas em estar com Deus, que vêm do favor imerecido de Deus. Você recebe paz, você recebe prosperidade, você recebe força para vencer os embates da vida, você recebe confiança, você recebe proteção. Ele guarda você na sombra das asas dele, como diz o Salmo 91. Ele guarda a sua família, ele derrama as bênçãos da provisão, da cura das enfermidades. Tudo isso vem num pacote com a graça de Deus. E você recebe a vida eterna. Agora o versículo 8. E que ele fez derramar sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento. Deus fez derramar sobre nós todas as bênçãos dele. Quando você aceita Jesus, você recebe o favor imerecido de Deus, você recebe todas as riquezas, e todas as riquezas espirituais que nós lemos no versículo 3. Nas regiões celestiais, ele fez derramar sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento. Ele derramou sobre nós também o Espírito Santo. Lá no Evangelho de João, no capítulo 16, você pode ver que Jesus estava falando com seus discípulos e ele estava dizendo para eles, antes de morrer, que ele morreria, e ele fala para eles: quando eu morrer, eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo, e ele vai ficar com vocês, e vocês vão receber os ensinamentos para saberem o que fazer. Isso está escrito em João, capítulo 16, versículo 13. Ele vai receber as orientações de Deus e de mim e vai passar para vocês. E no versículo 8 do mesmo Evangelho de João, no capítulo 16, está escrito que ele vos convencerá, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai mostrar para os seres humanos que eles estão no pecado, que eles precisam receber a Jesus. Então, ter o Espírito Santo também é uma riqueza que o versículo 8 agora, que ele fez derramar sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento. Deus criou toda uma forma de nos dar a salvação, com a sabedoria dele e com o entendimento dele. Agora o versículo 9. E ele nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Ele nos revelou o mistério da sua vontade. Qual é o mistério da vontade de Deus? Mistério fala daquilo que nós não conhecemos, nós não sabemos. Mas o mistério de Deus é Jesus. O mistério de Deus é, se você aceitar a Jesus, qual é o mistério para você receber a Deus na sua vida? É aceitar a Jesus. Então, ele nos revelou o mistério da sua vontade. A vontade de Deus é que os homens, que as mulheres, que todas as pessoas se arrependam dos seus pecados e cheguem até Jesus para serem perdoados e possam ser filhos de Deus. Ele nos revelou o mistério da sua vontade. Ele enviou Jesus para morrer e para anunciar o reino de Deus, de acordo com o seu bom propósito, de acordo com o bom propósito de Deus que ele estabeleceu em quem? Em Cristo. Deus estabeleceu
todo o que estiver em Cristo, que aceitar a Cristo, que viver em Cristo, receberá todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então, Paulo está dizendo, em Cristo, vamos voltar para o versículo 7 aqui, em Cristo temos a redenção. Nós estávamos acorrentados no pecado e recebemos a redenção. Nós estávamos presos, mas veio uma carta de soltura, veio um alvará de soltura dizendo, esse está com Cristo, solte ele, solte ela, ele está redimido, ele está limpo do seu pecado, da sua condenação, porque ele aceitou a Jesus. É isso redenção. É quando Deus vem e tira você da cadeia, da prisão. Ele abre a porta e fala, você está redimido, você recebeu o alvará de soltura do pecado. Você recebeu o perdão dos pecados pelo sangue de Jesus, conforme, de acordo com as riquezas da graça de Deus. É pelas riquezas da graça, o favor imerecido de Deus, que nós recebemos isso. Aí o versículo 8, e ele fez derramar sobre nós tudo isso com toda sabedoria e entendimento. E no versículo 8 nós comentamos que uma das bênçãos que recebemos é o Espírito Santo em nossa vida, que nos orienta do que fazer, porque ele recebe as orientações de Deus Pai e de Deus Filho e nos comunica, e porque ele nos convence do pecado. João capítulo 16, versículo 8 fala que o Espírito Santo convence o ser humano do seu pecado. É ele que fala comigo, que fala com você, olha, você está errando quando você está cobiçando a mulher do seu vizinho. Olha, você está errando quando você está jogando ali o dinheiro que você ganhou suadamente no seu trabalho, apostando em jogos de azar, querendo uma riqueza fácil. Eu tenho prosperidade e provisão para você. O Espírito Santo é que toca o nosso coração e nos mostra o caminho certo. É ele que fala, perdoa essa pessoa, porque eu tenho paz e tudo o que ela fez não vai fazer mais nenhum mal a você. E versículo 9, ele nos revelou o mistério da sua vontade, a vontade dele de estarmos em Jesus de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Ele estabeleceu em Cristo que o mistério da vontade dele é que você viva em paz, que você viva com harmonia, que você viva com alegria, que você viva com gratidão, que você viva com satisfação, que você viva com uma família feliz, que você consiga exercer a sua paternidade com a autoridade de Deus, apresente a sua esposa e os seus filhos a Deus, sendo um sacerdote que cuida da sua família com o direcionamento de Deus. Ele ajuda você a exercer a sua maternidade, educando seus filhos nos caminhos do Senhor, sendo uma boa esposa que cuida do seu marido, da sua família. Se você tem o seu empreendimento, ele dá sabedoria para que você seja um gestor, uma gestora que zela, que cuida dos colaboradores, que não vê os colaboradores apenas como meros empregados, mas que os vê como pessoas a serem cuidadas para o Senhor, que Deus confiou nas suas mãos para que você os honre pelo trabalho, pela prestação do serviço dentro do seu grupo, dentro do seu negócio, dentro da sua empresa, porque você tem uma visão que vem do céu, uma visão que vem de Deus, uma visão de realizar o pagamento correto e honesto dos seus direitos e até conceder promoções e bônus, querendo o bem dos seus colaboradores, não vendo a questão econômica como motivo para mais dinheiro, buscando ganância, buscando a ânsia de ganhar vantagem sobre os outros. Todos esses mistérios da vontade de Deus que estão em Cristo. Esse é o bom propósito que Deus estabeleceu em Cristo, que em Cristo você vê
toda a sua vida, todas as dimensões, todas as áreas da sua vida conectadas com Deus. Quando você está com Cristo, você não vê o alimento como uma forma de socorro para a ansiedade. Você vence a questão da ansiedade no consumismo, na compra para ostentação, querendo mostrar com carros, com casas que você está bem para outras pessoas. Existem pessoas que ficam vazias e ficam comprando coisas para ostentar, para mostrar que estão bem para pessoas que nem gostam delas, que não estão nem aí para elas, mas elas querem provar-se que venceram, sendo que as pessoas para quem elas querem se mostrar não estão nem aí para elas. Então, o vazio da alma das pessoas faz com que elas entrem nessas armadilhas, nessas ciladas, carregando insatisfação, infelicidade, a busca pelo consumismo, a comida em excesso, a tristeza, as famílias sendo esvaziadas, os filhos entregues a celulares para serem educados por telas de celular. Deus, ele tem mais. Ele quer que você tenha uma vida plena. Agora o versículo 10. Isto é, o que é que Deus quer fazer? É de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. O que o versículo 10 está dizendo? Vamos ligar aqui com o 9. Vamos ler o 9 e o 10. E ele nos revelou, lendo o 9, ele nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Então nós falamos aqui, ele nos revelou o mistério da sua vontade. O mistério da vontade de Deus é nos dar tudo por meio de Jesus. Todas essas bênçãos que nós falamos, ele quer entregar para nós, tudo por meio de Jesus. Então ele nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Versículo 10, isto é, ou seja, explicando, isso significa o quê? Que ele quer fazer convergir em Cristo. Convergir é trazer tudo para o centro, em Cristo. Cristo é o centro para recebermos o relacionamento com Deus. Tudo converge, tudo vai para Cristo. Cristo é o centro, Cristo é tudo. Ele fez isso, ele deu todos os poderes para que todas as bênçãos e todas as riquezas venham para o seu povo por meio de Cristo. Então isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe. Todos os elementos que estão no céu, então todas as bênçãos espirituais, os mistérios de Deus, como os que estão na terra, como também a provisão, o cuidado com a família, todas as coisas que estão na terra. Deus coloca tudo em Cristo. Em Cristo recebemos as bênçãos espirituais, a presença de Deus, o Espírito Santo, a comunhão com Deus, os dons espirituais, as capacidades para fazermos as obras de Deus e também as coisas que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. O que significa isso? Na dispensação da plenitude dos tempos. Dispensação é um tempo na Terra. Então, na Terra, nós temos várias dispensações. Existe um tempo que é a dispensação da inocência, o tempo em que nós somos crianças e não temos entendimento das coisas. Então, na Terra, ao longo da história, nós temos várias dispensações. Houve uma dispensação em que Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden e eles eram completamente puros. Mas eles caíram. Você conhece a história da Bíblia, que Deus colocou eles no jardim completamente puros e retos, sem nenhum pecado, e disse para eles: tem uma árvore
que se chama a árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia que vocês comerem dessa árvore, vocês vão morrer. Deus estava dizendo, vocês vão morrer da comunhão direta comigo, porque vocês vão conhecer o mal e vocês não vão saber como gerenciar isso. Você sabe que Eva comeu, deu para Adão, Adão comeu, então o homem passou a perceber o mal e não soube como administrar isso. Então veio uma nova dispensação. Ocorreu a queda, Deus colocou o ser humano fora do jardim do Éden e na nova dispensação houve um novo tempo. Dispensação fala de tempo. Houve um tempo em que Deus disse: vocês vão seguir a vida de vocês. E Deus ficou um pouco afastado. Depois veio uma nova dispensação. Deus levantou Moisés para libertar o povo de Israel e Deus estabeleceu o ministério sacerdotal, onde eram tomados animais que eram sacrificados e pelo sangue dos animais ocorria o perdão dos pecados. Essa dispensação é a dispensação dos sacrifícios dos animais. Mas Deus fez uma promessa dizendo: eu enviarei um cordeiro que trará o sacrifício perfeito. Então veio a dispensação em que Jesus veio na terra e morreu e deu a vida dele por todos nós de uma vez por todas. Então aqui no versículo 10, quando você lê, aqui vamos ler mais uma vez o 9 e o 10. E nos revelou o mistério da sua vontade. O mistério da vontade de Deus é enviar Jesus para morrer de uma vez por todas, trazendo o sacrifício perfeito para que todos possam ser adotados como filhos de Deus e receber todas as bênçãos, todas as riquezas de Deus. Então o 9, ele nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Versículo 10, isto é, o versículo 10 é para explicar. Isso significa o quê? Que ele quis fazer convergir em Cristo tudo quanto existe. Todos os elementos que estão no céu, todas as bênçãos espirituais, como os que estão na terra, como tudo que está e se refere à terra na dispensação da plenitude dos tempos. Nesse tempo em que finalmente Jesus veio, a dispensação da plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos ocorre quando Jesus vem na terra. Quando ele encarna, Deus diz: agora tudo está em Cristo. Em Cristo recebemos a salvação. Em Cristo recebemos a adoção como filhos. Em Cristo recebemos todas as bênçãos nas regiões celestiais. Em Cristo recebemos todas as bênçãos ligadas a essa vida nessa terra. Em Cristo recebemos todas as bênçãos. Tudo está concentrado em Cristo. Para Cristo convergem todos os elementos do céu e todos os elementos que estão na terra. Agora o versículo 11. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo, de acordo com o propósito da sua vontade. Veja o 11. Em Cristo nós também fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano. Foi Deus que estabeleceu esse plano, conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo. Deus é que criou tudo. Você lê Gênesis no capítulo 1, que foi Deus. Ele viu que a terra era sem forma e vazia e ele disse: haja luz, e houve luz. Deus estabeleceu o plano e Jesus estava com ele, sendo o verbo divino, a palavra que estava criando todas as coisas. Então Deus, ele em Cristo, nele,
fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo, do plano de Deus, de acordo com o propósito da sua própria vontade. 12. Com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Deus nos escolheu com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, nós os que temos a esperança de receber a salvação, de entrarmos no céu, sejamos para o louvor da sua glória. Então nós louvamos a glória de Deus. Nós somos para o louvor da sua glória. Nós louvamos, honramos a glória de Deus. Nós experimentamos em nossa vida as riquezas de Deus e nós louvamos, e isso tudo que nós vivemos por meio de Cristo, isso tudo dá louvor para a glória de Deus. A glória de Deus é: eu enviei Jesus e por meio de Jesus eu trouxe salvação e fiz o que era impossível. Trouxe para toda a humanidade a chance de serem filhos de Deus. Essa é a glória de Deus. Ele fez algo glorioso. Em Cristo, ele trouxe reconciliação para quem estava completamente afastado da glória dele. Agora 13. Nele igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. A palavra evangelho significa boa notícia. Então aqui no versículo 13, nele, em Cristo, igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, depois que vocês ouviram a palavra da verdade, um outro detalhe aqui, Jesus é a palavra da verdade. Então a palavra, quando você lê a palavra de Deus, você está lendo o próprio Cristo, você está lendo o próprio Jesus. Jesus é a palavra. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 19, existe um versículo que fala que Jesus é a palavra. Então, versículo 13, nele, em Jesus, igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, tendo ouvido a respeito de Jesus, que é a palavra, ele é o evangelho da vossa salvação, ele é a boa notícia que traz a salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O versículo 13 fala claramente que quando nós estamos em Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. E esse versículo 13, quando ele fala, nele igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, vocês ouviram a respeito de Jesus, o evangelho da vossa salvação, a boa notícia que salvou vocês, e nele tendo crido, também crido, quando vocês acreditaram nele, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. O versículo 13 fala que não basta ouvir. Nós aqui, ele fala, nele, em Cristo, vocês ouviram a palavra da verdade, o que é o evangelho, a boa notícia que salva, e nele também crido, e vocês creram. É preciso crer. Aí vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Vocês receberam a promessa que Jesus fez, que daria o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É a terceira pessoa da Trindade. Nós temos o Pai, nós temos o Filho e nós temos o Espírito Santo, e Deus deixou o Espírito Santo para ser a presença dele na terra. E todo aquele que se conecta com Deus em Cristo recebe o Espírito Santo da promessa. Recebe a promessa de ter o Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo é o próprio Deus morando em nós. O Espírito Santo, Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 13, que o Espírito Santo recebe todas as palavras de Deus Pai e de Deus Filho e comunica aos santos. Então, quando você tem o Espírito Santo, dizer aqui no versículo 13 que em Jesus nós recebemos o Espírito Santo, significa que em Jesus nós recebemos a presença do próprio Deus em nossa vida. Versículo 14,
que é a garantia da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. O versículo 14 está dizendo: quando nós temos o Espírito Santo, existe a garantia. Você vê que no versículo 13 ele fala sobre selo. Fostes, veja a parte final do versículo 13, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Quando você de fato está com Deus, com Cristo, você recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo é um selo, é uma marca de que você pertence a Deus, de que você é filho, que você é filha de Deus, que você é propriedade de Deus, que você é uma herança de Deus, que você está aqui na terra, mas você faz parte da herança de Deus. Então, versículo 14, ter o Espírito Santo, o 14, é a garantia da nossa herança, que você vai entrar no reino de Deus, para a redenção da propriedade de Deus. A redenção, ou seja, para garantir que você está livre das correntes que colocavam você preso no mundo e ao mundo da escuridão. Você está redimido. Com o Espírito Santo, quando você tem o Espírito Santo, você tem a garantia, você tem o selo, você tem a marca. Esse é propriedade de Deus. Esse é a propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Isso louva a glória de Deus, porque significa que o que era impossível, que nós fôssemos propriedade de Deus, por meio de Jesus, se tornou possível. Então Jesus carrega a glória de Deus. Então isso louva a glória de Deus. Jesus veio e com Jesus nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos a marca de que somos dele. Agora, uma nova parte aqui do capítulo 1. Paulo agradece a Deus e ora. Só aqui nesses versículos que nós lemos, do versículo 3 aqui, veja, Deus nos abençoou em Cristo, no versículo 3 ao versículo 14, nós temos muitos motivos de aplaudir ao Senhor. Nós temos muitos motivos de dar glórias ao Senhor. Nós temos muitos motivos de louvar ao Senhor. Porque veja, quantas bênçãos Ele deu para nós. Ele nos deu todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ele nos deu a salvação, a redenção dos nossos pecados. Ele nos trouxe o alvará de soltura desse mundo e de todos os pecados. Se você tem se sentido oprimido e tem se sentido vencido pelo pecado, tome posse hoje. Em Cristo você está livre. Você tem as riquezas espirituais nas regiões celestiais. Você vai ter que buscar essas bênçãos espirituais nas regiões celestiais por meio da oração, por meio da santificação, por meio do jejum, por meio do estudo da palavra, por meio da meditação na palavra. Isso que eu acabei de falar sobre orar, estudar a palavra, meditar na palavra, ler a palavra e jejuar, nos fala tirar tempo de solitude, de você estar a sós com Deus. Quando você estuda a vida de Jesus, você vê que Jesus muitas vezes tirava tempos em que ele ia para o monte, para ficar sozinho, tendo um tempo especial com Deus. Você vai precisar fazer isso, porque essas práticas fazem parte da cultura do reino de Deus. Eu quero falar agora um pouco a respeito de cultura. Quando você vai para um país, você vê que existe uma cultura. Existe uma forma como aquele povo se veste, uma forma como aquele povo se alimenta, uma forma como as pessoas se cumprimentam, uma forma como as pessoas fazem os seus rituais. Então, existe também uma cultura do reino de Deus. Quando você entra no reino de Deus, a cultura é a cultura da oração, falar sempre com Deus,
a cultura da leitura da palavra, porque a leitura da palavra, nós dissemos, a palavra é o próprio Cristo, revela pelo conhecimento da palavra, eu conheço quem é Jesus. Então eu tenho contato com Cristo pela leitura da palavra. A cultura do reino de Deus consiste em jejuar, separar momentos de privação do alimento, momentos intencionais. Eu não vou tomar o café da manhã e eu vou ficar esse tempo reservado, falando com Deus a sós, com a solitude. Essas são as práticas, os hábitos que fazem parte da cultura do reino de Deus. Então você que entrou no reino, mas você não ora, você não tira momentos de solitude para estar a sós com Deus, você não participa dos estudos bíblicos para se reunir em comunhão com outros irmãos para estudar, conversar, falar a respeito, dialogar a respeito da palavra, conhecendo mais de Deus. Então comece a fazer parte desse reino. Você faz parte do reino de Deus. Então é lícito, é necessário que você viva a cultura do reino. Agora, então, vamos dar glória. Diga 3 vezes: glória, glória, glória ao Senhor. Diga mais uma vez, 3 vezes: glória, glória, glória ao Senhor Jesus, em quem tudo que Deus realizou, realizou por meio dele. Diga agora mais uma vez, 3 vezes glória ao Espírito Santo. Glória, glória e glória ao Espírito Santo, porque ele é o selo, ele é a marca, ele é a garantia de que você é propriedade de Deus. Diga mais uma vez, glória e glória, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, porque o Pai preparou esse plano pela sua benevolência, pela sua vontade de fazer o bem, porque o Filho aceitou e se entregou por mim e por você, e porque o Espírito Santo mora em mim e em você, nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo e nos ajudando a seguir a Deus. Agora nós vamos para a outra parte. Paulo agradece a Deus e ora. Versículo 15. Por esse motivo, qual motivo? Por meio de tudo isso que Deus fez, por meio de Jesus, trazendo todas essas bênçãos para nós, por esse motivo também eu tenho ouvido falar da fé no Senhor Jesus que existe entre vós e do vosso amor fraternal para com todos os santos. Então, por causa de Jesus, eu fiquei sabendo que vocês têm tido fé no Senhor. E vocês têm tido amor fraternal com todos os santos. Então, no versículo 15, por esse motivo, também eu, tendo ouvido falar da fé no Senhor Jesus, que existe entre vós, e do vosso amor fraternal para com todos os santos, 16, não cesso, eu não paro de dar graças por vós, recordando-me de vós em minhas orações. 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então, por causa de todas essas bênçãos que nós recebemos de Jesus, também eu, agora que eu ouvi falar, tendo ouvido falar da fé no Senhor Jesus que existe entre vocês, ou seja, os efésios, Paulo ouviu falar que eles estavam tendo muita fé em Jesus e que eles estavam vivendo com muito amor entre os irmãos. Então Paulo fala aqui no versículo 15, por esse motivo, por causa de tudo que Jesus fez e de todas as bênçãos que nós recebemos por meio de Jesus, também eu, tendo ouvido falar da fé no Senhor Jesus que existe entre vós e do vosso amor fraternal para com todos os santos, eu também não paro de dar graças por vós. Eu agradeço a Deus, recordando-me de vós em minhas orações. E eu lembro de orar por vocês. E eu oro para vocês, versículo 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo,
o Pai da glória vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Eu quero que vocês tenham a revelação no pleno conhecimento dele. Quando nós temos o conhecimento de Deus, nós temos a revelação de quem é Deus. Então Paulo fala assim: eu ouvi a respeito de vocês. Por causa de tudo isso que Deus fez por meio de Jesus, eu não paro de agradecer a Deus porque vocês estão vivendo na fé em Jesus e porque vocês estão se amando com o amor fraternal. E isso mostra que Deus, com todas essas bênçãos e riquezas, está agindo no meio de vocês. E eu não paro de orar para que Deus, o Pai da glória, dê para vocês o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Eu quero que vocês conheçam a plenitude, o pleno conhecimento de Deus. Por que Paulo ora pedindo pleno conhecimento dele? Se eu e você tivermos o pleno conhecimento de Deus, o pleno conhecimento de Jesus, o pleno conhecimento do que Jesus faz, imagine quantas coisas poderemos fazer. Jesus é o centro de toda a vontade de Deus. Ele é a plenitude na dispensação dos tempos, como nós lemos no versículo 10. Então, quanto mais você conhece de Cristo, mais você tem acesso às riquezas espirituais e aquelas que ele preparou para a sua vida nessa terra. Por isso que Paulo fala: eu oro para que vocês tenham a sabedoria, o espírito de sabedoria e a revelação no pleno conhecimento de Jesus. Essa é uma boa oração para nós fazermos por nós mesmos. Dizer: Senhor, me dá o espírito de sabedoria e me dá o pleno conhecimento de Cristo. Me ajuda a conhecer ao Senhor cada dia mais. Me mostra, revela-te a mim, porque isso vai nos levando para mais perto de Deus. Agora o versículo 18. Oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez. Quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. 19. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua portentosa força. O que Paulo está dizendo aqui? Eu oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados. Muitas vezes o nosso coração não enxerga a vontade de Deus. O nosso coração cobiça, deseja, quer as coisas que muitas vezes são dessa terra e nós esquecemos de ter olhos no nosso coração para buscar o que realmente importa, que é a nossa salvação. Então, muitas vezes nós somos movidos a gastar o tempo da nossa vida com coisas terrenas. Muitas vezes ficamos anos sem perdoar alguém, dizendo: eu tenho razão, aquela pessoa fez o mal para mim. E quando eu faço isso, os meus olhos não estão iluminados para saber qual é a verdadeira esperança que Deus nos chamou. Deus, ele nos chamou para uma esperança. Vamos morar no céu. Vamos viver num lugar onde todos amam uns aos outros, onde existe paz. Então, por que carregar o ódio, a raiva, a mágoa e não liberar o perdão e viver logo, dizendo: eu perdoo essa pessoa. Eu sei que a pessoa me fez o mal, mas quando eu tenho os meus olhos iluminados, né, para que saber qual é a real esperança para a qual eu fui chamado, eu consigo liberar o perdão. E Paulo está dizendo aqui isso no versículo 18. Eu oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que vocês tenham clareza, para que vocês saibam
qual é a real esperança, o que realmente nós estamos esperando. Qual é a sua esperança? A de conseguir coisas nessa vida, nessa terra? Ou a sua real esperança está na sua salvação, na vida eterna? A real esperança do chamado que ele vos fez. Ele nos fez um chamado para sermos adotados, para sermos filhos dele. As preocupações com as coisas dessa terra, que muitas vezes carregam o nosso coração, são tolice nossa, porque na realidade, Deus, convergiu tudo em Cristo, e em Cristo nós temos a ligação de todas as coisas do céu como as coisas da terra. Ele sabe que nós precisamos. Então, ele é a real esperança do chamado que ele vos fez. Quais são, que são o quê? As riquezas da glória, da sua herança nos santos. A herança que Deus deu para nós. Nós somos filhos de Deus. Nós somos herdeiros juntamente com Cristo. Recebemos essa herança e isso mostra a riqueza da glória de Deus. Versículo 19, a incomparável grandeza do seu poder. O poder de Deus é incomparável para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua portentosa força, conforme a manifestação, a atuação, o mover da força poderosa de Deus em nós. Versículo 20, esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e entronizando à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de toda potestade, autoridade, poder e domínio e de todo nome que possa ser pronunciado, não somente nesta era, mas da mesma forma na que há de vir. O versículo 20 e o versículo 21 estão dizendo aqui que foi esse poder incomparável de Deus que agiu em Cristo. Foi esse poder de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos, que colocou Jesus à direita de Deus nas regiões celestiais. Foi o próprio Deus que fez isso. E Deus colocou o nome de Jesus, versículo 21, muito acima de toda potestade e autoridade. Potestade fala a respeito, vem de potestas. Potestas significa poderes. Então, muito acima de todos os poderes e de toda autoridade. Não existe poder espiritual, não existe poder de entidade, não existe poder de nenhum guia que seja superior ao nome de Jesus. Ele está muito acima de todas as potestas, de todos os poderes e de toda autoridade. Não existe autoridade na terra. No livro de Daniel, no capítulo 3, você vê a história do rei da Babilônia, Nabucodonosor. Ele levantou uma estátua de ouro e ele disse que todos deveriam adorar aquela imagem. E 3 jovens que temiam ao Senhor disseram: nós não adoramos nenhuma imagem, porque o único Deus é o nosso Deus. E a Bíblia fala que Nabucodonosor mandou aumentar a fornalha e mandou que os seus soldados lançassem aqueles 3 jovens naquela fornalha ardente. Estava tão alta a fornalha que os soldados morreram queimados, mas aqueles 3 jovens que foram lançados, atados no meio daquela fornalha, foram libertos. Deus operou um milagre, os libertou e Jesus, na imagem de um homem de branco, passeou com eles no meio daquele fogo. E Nabucodonosor disse: se vocês estão vivos, saiam daí. A Bíblia fala que eles saíram e nenhum fio de cabelo estava chamuscado. Então, Deus fez isso. Ele operou de forma sobrenatural na vida desses jovens na Babilônia para mostrar que ele tem toda a autoridade. Então, versículo 21, ele está muito acima de toda potestade e autoridade, poder e domínio. Ele tem poder sobre os governos, sobre os dominadores dessa terra, e de todo nome que possa ser pronunciado,
não somente nesta era, mas da mesma forma na era que há de vir. Isso significa, Jesus tem o nome acima de todo nome, seja nessa terra e seja lá no céu. Ele é o Cordeiro de Deus e ele tem toda a glória de Deus. Deus o colocou soberanamente à direita dele. Lá em Filipenses, no capítulo 2, está escrito que todo joelho se dobrará diante de Jesus. Toda língua confessará que ele é o Senhor. Agora o versículo 22. Ele também sujeitou tudo o que existe debaixo de seus pés e o designou cabeça sobre absolutamente tudo que há e o concedeu à igreja. Deus também fez isso. Então aqui no 20 e no 21, Deus deu, foi Deus desde aqui, o versículo 18, ele fala aqui no versículo 15, desde o versículo 15, Paulo agradece a Deus. Então ele está falando a respeito da bondade de Deus, que Deus é que nos enviou Jesus e ele ora para que o povo receba o pleno conhecimento de Jesus. Ele ora para que eles recebam os olhos iluminados, versículo 18, e ele fala que Deus deu a incomparável grandeza do seu poder por meio de Cristo. E no versículo 20 e 21 ele fala: esse poder que vem de Deus fez com que Jesus ressuscitasse, que ele ficasse à direita de Deus na região celestial, que ele tivesse todo o poder acima de todos, e agora ele está terminando esse capítulo 1 dizendo no versículo 22 que Deus também, veja o 22, sujeitou tudo o que existe debaixo de seus pés. Tudo que existe está debaixo dos pés de Jesus e o designou cabeça sobre absolutamente tudo que há e o concedeu à igreja. Deus concedeu Jesus para a igreja. Versículo 23, que é o seu corpo. Então eu e você, nós somos o corpo da cabeça, que é Jesus. Jesus é a cabeça. Veja o 22. Ele também sujeitou, ele, Deus Criador, o Pai, também sujeitou tudo o que existe debaixo de seus pés e o designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há e o concedeu à igreja. Ele concedeu Jesus para ser o cabeça da igreja. Versículo 23, que é o seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe, em toda e qualquer circunstância. Então, Deus concedeu Jesus para ser o cabeça da igreja, a igreja é o corpo de Cristo e Cristo é a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe, em toda e qualquer circunstância. Então, ele é a plenitude que satisfaz tudo quanto existe em toda e qualquer circunstância. Jesus é a plenitude de Deus. Jesus é a cabeça da igreja. Jesus domina todas as regiões celestiais e tudo que há na terra. Em Jesus existe a convergência de todos os elementos do céu e de todos os elementos da terra. Em Jesus nós fomos redimidos, em Jesus fomos salvos pela graça, em Jesus recebemos todas as bênçãos nas regiões celestiais e aqui nessa vida. Em Jesus receberemos a vida eterna. Jesus é o mistério de Deus e Jesus é o que nós devemos buscar ter o pleno conhecimento dele, porque a revelação da plenitude do conhecimento de Cristo nos mostra quem é Deus e o seu grande e excelente poder, e tudo isso é para o louvor da glória de Deus. Deus abençoe a sua vida. Amanhã nós vamos ler Efésios capítulo 2.